Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial Céia Tenho Tanto para Lhe Falar. Parte da nossa Jornada da Gratidão, em celebração aos 100 anos da nossa querida Casa Espírita. Essa série nasceu do desejo de registrar histórias que emocionam, histórias de fé, de recomeços e de amor, vividas dentro desse espaço que acolhe tantos corações. Hoje, com muito carinho, vamos conversar com a Fátima Mendes, uma trabalhadora dedicada que encontrou no CEA um caminho de luz e aprendizado. Fátima, que bom ter você aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Como você inicialmente falou, é uma série do Eu Tenho Tanto para Te Falar, Eu Tenho Tanto para Te Contar, e remeteu até Eu Tenho Tanto para Te Falar, e tenho tanto para te falar. Imagino que você tenha bastante coisa. Então, conta um pouquinho para a gente, Fátima, para a gente entender esse começo. Conta para a gente, em que ano você chegou aqui no CEA, como você chegou, como é que foi esse momento para você, como é que estava o contexto da sua vida, conta um pouquinho desse início. A minha chegada a esta casa foi... Eu já conhecia a casa porque papai sempre foi espírita, mamãe se tornou espírita, desencarnou agora há pouco tempo, com 60 anos de humildade e amor, e nós, aos poucos, fomos conhecendo a casa. Mas eu cheguei aqui e fiquei até agora, até hoje, 2025, no dia 23 de novembro de 1988. Cheguei pela dor, como a maioria das pessoas. Foi muito difícil. A casa ainda era, o centro ainda era pequenininho lá atrás. Fui recepcionada muito bem. Aliás, eu não fui recepcionada, eu fui acolhida, porque nessa época nós tínhamos o seu Humberto como presidente da casa, e ele sempre nos recebia com um grande abraço, dizia: tudo vai passar, tenha calma, minha filhinha. E aí eu comecei a frequentar aqui. Inicialmente era uma reunião pública na casinha de trás, né, antiga. Era até o Nilson Perissé quem dirigia a reunião. Não tinha reunião com palestrante. Era uma página que eram poucas pessoas, muito poucas. Eu ficava sempre no cantinho, muito chorosa, né? Porque eu cheguei muito arrasada, muito abalada, muito triste, e procurando alguma coisa que me satisfizesse, porque eu já tinha passado por vários caminhos e nenhum havia me esclarecido da maneira como eu acreditava que pudesse ser, e encontrei com a doutrina dos espíritos. Então, eu estava sofrendo e não tinha assim um respaldo, né, para me socorrer, e vim para cá. Nessa reunião pública, o Nilson distribuiu uma página, até hoje eu tenho, amarelinha, eu tenho algumas, e a gente lia aquela página, eu fico até arrepiada, porque foi um momento muito bonito, e ali discutíamos aquele tema do dia: não julgueis, sede misericordiosos. A maioria deles era sobre as bem-aventuranças. E eu fui ficando, e eu fui começando a entender algumas situações, começando a refletir, a ouvir, a refletir, a filtrar, e, através do bom senso, começar a ver se aquilo me satisfazia ou não. Como foi me satisfazendo, pelo visto, vem me satisfazendo até hoje, eu continuei a frequentar. E aí tinha uma reunião às quinta-feira, se eu não me engano, dirigida pela Neide Cavalcante, esposa do seu Humberto. Ô, pé de chuva, aquela mulher danada, batalhadora. Enfim, ela me convidou para sentar à mesa junto com ela, lendo as páginas. Isso era 1988, 1989, aí comecei, né? Era novembro, aí comecei a sentar à mesa com ela, mas tão rápido, lendo né? Foi, porque ela já conhecia a mamãe, já conhecia a família, então ela sabia que eu gostava de falar, né? E aí comecei a ler as páginas. E depois, em 1994, seu Humberto inaugurou uma reunião às terças-feiras.
E ele perguntou para Neide: Neide, vamos inaugurar uma reunião às terças-feiras. E eu não sei quem vai dirigir essa reunião. Ela: a Fátima. Ele me falou. Eu fiquei preocupado, porque eu achei que a Fátima, ela lia as páginas. A Fátima está preparada. E eu, apavorada, coração assim. Mas aceitei, graças a Deus. E aí começou. No dia 18 de outubro, agora, fez 31 anos que eu dirijo reunião pública direto. Essa era a Escola do Caminho. Aí depois passou para terça-feira, começou terça-feira. Aí depois passou para reunião pública de quinta-feira à noite. Aí foram assim, vários momentos. A Neide depois não pôde mais dirigir, eu fiquei no lugar dela. E outras vieram que não podiam ficar e eu fui ficando. Então você chegou em 88, através da dor. Vinha, ficava ali quietinha, naquele salão pequenininho. E é muito interessante você trazendo como é que eram as palestras, né? Na verdade, era assim. Era uma página que era lida e em cima daquela página ia se trabalhando alguns pontos importantes da doutrina, né? E muito rápido você já começou a ajudar, né? Porque a casa também era pequena, né? E as pessoas, quando viam que tinha alguém ali com desejo de trabalhar, de se empenhar, eu percebo que já vem ajudar então, né? É verdade. Vem somar aqui. Qual a impressão que você teve dessa casa? Qual a sensação que você teve logo no início? A casa em si, a parte física, né, era assim, uma casa, um local que falava sobre Jesus e eu vinha procurando alguma coisa acerca de Jesus mais diferente, né, que me satisfizesse, porque até então não me satisfazia o que eu ouvia, porque, Juliana, eu sempre ouvi, quando eu questionava, você é muito questionadora, você quer adentrar, nunca esqueci essa palavra, você quer adentrar nos mistérios de Jesus. Adentrar nos mistérios de Jesus? Eu não via mistério em Jesus. Como é que pode ter mistério? E aí, quando eu vi a casa, que eu fui trazida para cá pela dor, pela mamãe que me trouxe, né? Vamos lá, você vai gostar. E eu gostei da casa em si, do que a casa me propunha, no caso, né? O que a casa me propôs. O que a casa te propôs, Fátima? Uma visão diferenciada da sua dor. Então, isso é bom a gente falar, Juliana, porque a doutrina dos espíritos, ela é muito consoladora. E eu tinha a visão da vida, da dor, de Jesus, de Deus, muito diferente, era algo muito longe, que eu não podia me aproximar. E aí, aos pouquinhos, eu fui vendo, eu chego até a me emocionar, que Deus estava pertinho de mim. Bastava eu olhar e ver. Jesus estava junto de mim. Bastava eu querer ver. E aí a casa, através da doutrina dos espíritos, eu agradeço a casa por eu estar aqui até hoje, por me apresentar a doutrina dos espíritos. Essa doutrina que consolou meu coração e vem consolando muitos corações. A doutrina me mostrou a vida de uma forma diferente. Que eu posso ver o lado bom da dificuldade e, a partir daí, começar a fazer a diferença. Aqui a gente se reabastece. Te ouvindo, me traz uma sensação de que quando você entrou nessa casa, as suas respostas, elas foram respondidas. Não era simplesmente os mistérios de Deus, os mistérios de Jesus, isso você não vai entender, que realmente tem coisas aqui que a gente não acompanha ainda. Mas o que a gente acompanha, a gente consegue ver uma resposta mais clara, mais direta, né? Com certeza. Nada sem tanto mistério. A gente já está numa fase, Juliana, quando eu digo a gente, eu digo todos nós que já fazemos parte da doutrina dos espíritos, já estudamos, já conhecemos, a casa nos oferece essas oportunidades através do estudo, porque o conhecimento só vai chegar para nós através do estudo. E aí o estudo nos mostra o quanto é importante você conhecer. Antes, aquilo que era mostrado, que satisfazia e satisfaz a muitas pessoas, a mim já não satisfazia mais. Sim. Eu já buscava algo mais, e a doutrina me dá o que eu procuro.
O que eu procurava me satisfez e até hoje vem me satisfazendo. O que eu não posso saber ainda, a doutrina me diz, ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Bom, você veio acompanhando o crescimento dessa casa, né? E a sensação que me dá é que você foi crescendo junto com a casa. Eu fui vendo a época da fundação. Porque era uma casinha pequena e você provavelmente viu, porque você não se afastou da casa. A gente às vezes tem histórias aqui de pessoas que chegaram, a casa era pequenininha, quando voltou já tinha um prédio. Mas você foi acompanhando, e acompanhando ali o crescimento do primeiro prédio, do segundo prédio, né? Como é que foi para você acompanhar esse crescimento da casa e também começar a crescer junto, começar ali na palestra, depois lendo uma mensagem, daqui a pouco apresentando ali, estando à frente da reunião pública, depois dando palestras? Como é que foi para você seguir esse caminho, essa idade cronológica junto com a casa, né? Muito interessante. A casa, quando começou a crescer, a gente via, né, aquele trabalho todo. A gente tinha o Jorge Engenheiro, que fez o projeto da casa, sempre ali junto com o seu Humberto Cabango, o seu Sebastião, aquele povo todo daquele tempo. E a gente passava e via a obra crescendo, o que nos dava a certeza, e que a gente tem a certeza até hoje, de que estava no caminho certo. Era aquilo realmente que precisava ser feito. E foi crescendo. E aí veio esse prédio. Eram cadeiras assim, mais antigas até. Eu nem me lembro. Banco, acho que era lá atrás que tinha banco. Depois vieram as cadeiras, né? E aí, quando construiu o prédio de trás, o seu Humberto falou, Fatinha, olha, já está quase pronto. Aí começaram a chegar as cadeiras. Aí eu olhei assim e falei, seu Humberto, que cadeira é essa? Cheia de conforto. O pessoal vai chegar aqui e vai dormir, porque é muito conforto. Aí ele, Fatinha, ninguém vai dormir, as cadeiras vão ficar assim, é para ter conforto mesmo. O pessoal vai gostar, vai ficar. Eu achei muito interessante, porque ele teve a preocupação de trazer cadeiras acolchoadas para a gente sentar e ficar mais confortável. São as do Kardec, né? É o Kardec, lá para o Kardec. Já tinha o Francisquinho, aí veio o Kardec. Né? Aí ele falava, não é para trazer conforto mesmo. Aí colocou umas cadeiras assim aqui atrás do Francisco, né? Atrás tem as cadeiras assim. E até quando eu venho assistir reunião, eu sento nessas cadeiras. Eu sento, é mais confortável. A coluna agradece. Muito legal. O que você acha que mudou na casa? A gente sabe que muita coisa se manteve, né? Esse acolhimento, essas coisas que você traz. Mas o que você acha que mudou? Porque a casa era pequenininha, tinha um salãozinho, agora a casa está enorme, né? Naquele tempo, eram poucas as pessoas que frequentavam. Então, a gente ainda não tinha a estrutura que tem hoje, a organização que tem hoje. Eu me lembro que quando eu cheguei, o Juarez e a Maísa eram novinhos, e ainda são novinhos, porque são bem mais jovens do que eu. E aí, seu Humberto chamou uma vez o Juarez para ser presidente da casa. E ele disse que não ia aceitar não, porque não tinha condição, não sei o quê. Mas seu Humberto insistiu, porque seu Humberto também, tadinho, já estava cansado, precisava modificar, trazer coisas novas, né? A casa também estava crescendo, então as ideias novas, e eles trouxeram realmente ideias novas, grandes mudanças, quando ele aceitou a presidência. Qual a diferença que o estudo fez na sua vida? O estudo, ele te ensina, é igual a mediunidade. Você é médium, mas você precisa estudar mediunidade. Você precisa conhecer como funciona. A doutrina dos espíritos, às vezes, já está no teu coração, porque às vezes você já tem, todos temos a sementinha do bem, coisa e tal, mas você, às vezes, tem aquela sementinha que já está germinando. E aí você não sabe por onde seguir. E o estudo sistematizado te direciona, te mostra, olha, você pode seguir por aqui. Por quê? Porque tem a ordem. Você estuda o livro dos Espíritos. Fui facilitadora do Evangelho. Quase 10 anos. Por quê? Porque eu tinha que aprender a ser uma pessoa melhor. E eu adorava.
E hoje, se me perguntarem qual livro você gostaria de facilitar, o Evangelho. O Evangelho é a luz da minha vida. Eu amo o Evangelho. Eu amo aquelas passagens, bem-aventuranças de Jesus. E o estudo veio me mostrando isso, a importância de você adquirir conhecimento até para receber quem chega. Como que você vai apresentar a doutrina se você não conhece a doutrina? Se você não sabe por onde começar? Exatamente. Não é? E o estudo te oferece exatamente isso. Para você, o que você acha que mudou em você? O conhecimento da doutrina espírita. Você estar em contato com ela. O que mudou em você? Bom, a Fátima, se não conhecesse a doutrina dos espíritos, vou até falar olhando, se a Fátima não conhecesse a doutrina dos espíritos, eu não sei o que seria da Fátima. A doutrina dos espíritos trouxe uma Fátima nova. Hoje a Fátima vê a vida de uma forma muito melhor, muito diferente. Tem um coração mais benevolente, mais paciente, mais misericordioso. Tudo isso que a doutrina dos espíritos me ensinou a colocar em prática. A minha família sempre foi uma família muito participativa do bem. Então, a doutrina dos espíritos reforçou esse lado que eu tenho. Não que eu seja uma pessoa maravilhosa, mas estou me melhorando bastante. Tenho certeza que já me melhorei um pouquinho. Ainda não criei asas, mas eu acho que elas já estão começando, pensando em um dia, daqui talvez alguns séculos, aparecer na minha vida. Amo essa casa. Quais são os trabalhos que você faz na casa hoje? Você está na reunião pública até hoje, né? Tem mais algum outro trabalho que você faça? Ou as palestras você ainda continua? Durante o dia eu faço algumas palestras, aqui, em outros lugares. Hoje eu dirijo a reunião, eu estou inscrita para os embrulhos da Noite Feliz. Tem Noite Feliz aqui na nossa casa. Olha, muitas crianças ficam felicíssimas no Natal. Noite Feliz, estou inscrita. Já trabalhei, aí vamos ver. Isso, aí já trabalhei no DIS, já trabalhei na assistência social, já fui OF, naquele tempo que eu era OF, já fui OF. Já fui, naquele tempo, também doutrinadora, que agora é orientadora. Já participei, que eu adoro, do mutirão. Antigamente, mutirão, saía aquelas panelas grandes com a sopa na mala dos carros, ia servindo assim. Levava panela? Levava, muito legal. Depois passou a ser na latinha de leite, depois passou a ser a quentinha. Hoje é quentinha. Aí teve um período, Juliana, muito legal, que era um grupo bom a beça, era seu Humberto, Romeu, eu ia, era Daniel, Daniel ajudou muito essa casa, acho que ainda ajuda, Daniel, o Wilson, que já faleceu, assim, um mundo de pessoas. Aí a gente levava roupa, levava comida, levava essas coisas todas, e eu era responsável pela roupa. E aí nós fazíamos desfile lá na Rua Uruguaiana. Meu Deus, era muito bom. Com as roupas? Juliana, era muito bom. Os colegas que viviam na rua adoravam. Eles desfilavam, a gente desfilava. Aí quando chegava assim o nosso aniversário, a gente fazia aquele bolo embrulhadinho, aí cantava parabéns com todo mundo, fazia uma festa. O mutirão era sempre uma festa e era muito bom. Mas aí uma coisa e outra, a vida vai modificando alguns momentos, e aí não deu. Agora eu não tenho participado do mutirão, mas é uma coisa que eu gosto muito de participar. Participei já algumas vezes do Noite Musical. E olha, apesar de eu ser cantora, gosto de cantar, não tocar nenhum instrumento, mas gosto de cantar. E aí as pessoas ficaram talvez, a Fátima, vamos chamar a Fátima. E a Fátima gostou. E Fátima canta sem instrumento nenhum. Gosto muito de cantar. Muito corajosa, Fátima. Fez bastante coisa, até porque pela quantidade de tempo que você está na casa, né? Eu imagino que
está aqui num trabalho, daqui a pouco vai para outro, né? Daqui a pouco é chamada e convidada para outro, e aí você vai conhecendo várias partes da casa, né? Separar roupa, esqueci até o nome que dá para participar daquele reciclagem. Da reciclagem. As gestantes, com as assistidas da reunião, às vezes dirigir a reunião para as assistidas, é muito bom, são muitos trabalhos. A casa em si nos oferece muitas oportunidades, mas, como diz o Juarez, tem que estar estudando. Me lembro que um dia eu falei assim, Juarez, quando eu não puder mais dirigir reunião, quando tiver outras pessoas, que eu não me incomodo não, sabe, Juliana? Eu acho que tem que ter uma reciclagem, de vez em quando tem que mudar. Eu vou descascar batata. Na cozinha, eu vou descascar batata, porque eu gosto da cozinha. Para descascar batata tem que estar estudando. Eu falei, até para descascar batata. Tem que estudar para tudo, todo trabalho tem que estudar. E o estudo aqui é primordial. Todos nós que trabalhamos na casa, estudamos. E até mesmo para ajudar a todos que estão à nossa volta, ou as pessoas que vêm pedir ajuda na casa, a gente precisa se ajudar primeiro. E o estudo é uma ajuda para você poder levar para o outro o que é a doutrina. Bom, a gente já está caminhando para o fim, e eu queria perguntar para você o que o CEA representa para você em uma palavra e por quê? O CEA para mim é amor, porque aqui nós aprendemos, através dos estudos, através do conhecimento da doutrina, nós aprendemos a amar o outro. Ainda não conseguimos amar como Jesus nos ama, incondicionalmente. Mas com certeza já começamos a olhar o outro de uma forma diferente. Porque com certeza precisamos amar, nós estamos aprendendo a amar e já estamos começando. Porque aqui a gente aprende e começa a praticar. Né? A gente, além de aprender, dar a oportunidade de você aprender, ainda te dá a oportunidade de você praticar. Né? E por isso que a doutrina do Espírito é maravilhosa. É maravilhosa. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, já que você está sempre na reunião pública, deixando uma mensagem para as pessoas que vêm, deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente. Se está em casa, se está com dúvida, se está passando por uma dor, se não conseguiu ainda buscar ajuda no centro espírita, o que você falaria para essa pessoa? Todo momento nós temos dúvidas acerca de como vai ser depois. A doutrina dos espíritos nos dá a certeza absoluta, não é eu acho, eu acredito, não. A certeza, ela nos dá a certeza de que em momento algum nós estamos sozinhos. Essa é a maior maravilha. A doutrina dos espíritos nos dá a certeza da imortalidade da alma. Eu não vou morrer nunca. Eu sou um espírito imortal. Isso que nos fortalece. A certeza de que amanhã vai ser muito diferente. Se você está passando por um momento difícil, que eu já passei, muitos estão passando, muitos passarão, busque apoio. E hoje em dia, com certeza absoluta, na minha visão, é a doutrina dos espíritos que é a mais consoladora, é a doutrina que nos satisfaz a ponto de nós não querermos deixar de continuar seguindo. Nós estamos aqui conversando, não dá vontade de parar de falar, porque essa doutrina nos fortalece, nos encoraja. Nós devolvemos os nossos amores de uma maneira diferente, tristes, mas certos de que, como Jesus nos prometeu, nos encontraremos um dia. E assim vai nos fortalecendo. A doutrina nos fortalece. Venha conhecer, venha, dê uma chance a você de conhecer Jesus de uma maneira diferente. Jesus, aquele Jesus que está assim, do teu lado, te abraçando, te dizendo, vá em frente, não desiste. Você pode, você consegue, você é forte. A luz está dentro de você. Eu amo a doutrina dos espíritos e amo vocês. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Viviane. Fátima, não está aqui no meu papel,
Mas eu queria pedir para você, para a gente terminar, se você podia dar uma palhinha bem rápida, porque a gente já está no nosso limite, mas se você podia dar uma palhinha rápida de uma música, um trechinho de uma música, para a gente finalizar, vou aproveitar a sua voz. Então, como a gente fala muito de amor, como nós estamos sempre nos propondo a fazer uma transformação no nosso coração, que a doutrina dos espíritos nos dá o material necessário para você virar o teu coração, trazer o teu coração para melhor. Então vai assim, ó. Precisamos aprender a amar, ter olhos de ver, sentir o que Deus escolheu pra gente. E uma chance para mudar sempre vai aparecer aqui, bem na nossa frente. Deus também quer te ver feliz. É só você olhar ao seu redor para perceber seu imenso amor. E o desejo de ver seus filhos crescendo. Precisamos aprender a amar. Eu te amo. Ai, obrigada. A gente se emociona, né? Fiquei até emocionada aqui, que era a música que eu estava pensando. Ah, que bom! Então penetrei no seu pensamento. Ou a gente captou algo maior. A gente estava falando de amor, né? Então a gente precisa amar mais o outro. Nós precisamos ter a certeza, essa certeza eu já adquiri, graças a Deus, de que o outro é irmão. Não adianta. Nós somos irmãos e como irmãos precisamos nos olhar de uma forma diferente. Com mais carinho, com mais empatia. Hoje falta, né, empatia, sim. Mas a gente aprende. A doutrina dos... Aí, a gente não tem como. A gente volta a doutrina ela. Sempre nos ensina tudo. Mas, Fátima, chegamos ao fim. É uma alegria te ouvir. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui. A sua fala nos lembra que o trabalho no bem é um grande remédio para o coração. E que o amor que colocamos em cada gesto faz toda a diferença. Muito obrigada por abrir seu coração e compartilhar um pedacinho da sua história com todos nós. Obrigada também por dividir um pouquinho da sua voz com a gente. Ah, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Eu quero deixar registrado que a doutrina dos espíritos nos proporciona a possibilidade de você colocar em prática um pouquinho do bem que você tem dentro de você. E quando você coloca para fora o bem que você tem dentro de você, você vê a vida de uma forma muito melhor. Então, tudo que a gente faz com amor. Eu, pelo menos, faço. Tudo que eu faço dentro da doutrina, e agora até um pouco fora também, estou colocando mais amor, mais paciência. Porque às vezes, né? Às vezes é fácil ser bonzinho aqui dentro. Lá fora que é um teste. Lá fora, né, eu já estou conseguindo ser ultrapassada e não reclamar. Então já estou melhorando. Obrigada, Fátima. Muito eu que agradeço, querida. Muito obrigada. E a você que nos acompanha, continue com a gente nessa caminhada de gratidão e fé. Siga o CEA nas redes sociais. Reveja os episódios anteriores, que são tão emocionantes quanto esse de hoje, e fique atento aos próximos encontros dessa série tão especial. Até breve!